Bora orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, declaramos que teu nome é santo e é bendito, que o Senhor é o nosso descanso, que o Senhor é tudo que nós precisamos, Pai, por isso nós te louvamos. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, nesta mesa, porque precisamos, Senhor, entender mais do teu reino, para não sermos enganados, para os nossos corações não serem capturados. Nós te louvamos. A tua palavra fala que o Senhor, se nós pedimos conhecimento, o Senhor liberaria este conhecimento. Então estamos pedindo neste momento conhecimento para aprender mais do Senhor. Um coração sincero, que adore ao Senhor com as nossas atitudes, com os nossos posicionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora ler o nosso boletim. Bora. É igual quando você escreveu a petição. É horrível quando alguém não lê. A pergunta norteadora do culto hoje é: se Jesus é o Senhor do sábado, que já pagou o preço e nos ofereceu o descanso definitivo, por que ainda nós permitimos ser escravizados pela ganância da produção sem fim e pelos fardos de culpa da religiosidade? É muito legal que, quando eu estava preparando essa pergunta norteadora, o que vai rodar muito, tanto os louvores como a palavra em si, é falar exatamente sobre isso. Falar sobre o sábado, ele foi feito para o ser humano. Não foi o ser humano feito para o sábado. Entendeu? E assim, é muito interessante falar sobre isso. Perdão, o ser humano, o ser humano, ele foi feito para desfrutar o sábado, tá? Para desfrutar o descanso. Para que isso não se tornasse um gatilho. Porque o povo de Israel viveu há 400 anos na escravidão trabalhando 7x7. E aí, quando eles foram libertos, para eles era normal trabalhar 7x7. E o Senhor falou: não é assim. Não foi assim que eu fiz. Então vamos ler o boletim aqui, o resumo da palavra, como foi. Série amigo Teófilo, o Senhor do sábado e o descanso do reino. Texto base, Lucas 6, do versículo 1 ao 11. Nós fomos condicionados por uma sociedade obsessiva pela produtividade, acreditar que o nosso valor está unicamente naquilo que geramos, transformando a vida em uma engrenagem exaustiva de desempenho, metas e ansiedade. Em Lucas 6, Jesus entra no campo de trigo e nas sinagogas para desmantelar esses dois monstros. Ele resgata o sábado, não como um dia de patrulha ritual, mas como um presente original de Deus para libertar a humanidade da ganância e da exploração. Ao restaurar a mão do homem paralisado e se declarar Senhor do sábado, Cristo nos prova que a misericórdia e a dignidade humana precedem o legalismo estéril. A nossa verdadeira virada não acontece quando tentamos provar nosso valor pelo esforço próprio ou cumprindo metas religiosas, mas quando descansamos na obra consumada de Cristo. Ele é o nosso verdadeiro descanso, a nossa libertação da loucura do burnout e a resposta para uma alma exausta. Ainda há lugar. Então é muito interessante para mim, porque assim, eu já vivi nessa loucura religiosa de estar na igreja de segunda a segunda, ter meta para bater, de pessoas, ter meta para bater de copinho de água para vender, para pagar o aluguel. Isso dentro da igreja, então isso me trouxe um peso muito grande. Isso é um susto, isso é algo que eu vivo hoje na mesa, que eu quero muito passar para as pessoas. Que Cristo nos chamou para a liberdade. Por exemplo, domingo que vem a gente não vai ter culto. Esse domingo que vem, que a gente não tem culto. Porque é dia dos pais. Dia dos pais é um dia importante. É um dia para você ir lá e cultuar a Deus no churrasco.
meu sogro. Cultuar a Deus ali, assim, eu ligar pro meu pai e ter um tempo com ele ali no celular, falando com ele. Então é muito bom eu entender isso, que é um dia importante, ele não pode ser menosprezado, né? Assim, vir para a igreja fazer um culto, sair voando, não vai rolar. Não é assim que eu penso, não é assim que eu vejo que é o cristianismo, né? Então, bora louvar. Primeiro louvor, eu me rendo. Nós vamos cantar essa canção para alinhar o coração com o quebrantamento necessário diante do Senhor no sábado, para entrar no descanso de Deus. Nós precisamos primeiro abrir mão do controle da busca por justiça própria e a necessidade de provar nosso valor pelo rendimento. Render-se é reconhecer que a nossa suficiência não vem do que produzimos no balcão do mundo ou da religião, mas da graça de nos mostrarmos diante do Rei. Se render ao Senhor, este louvor é muito lindo, do Renascer Praise, ele fala muito forte no meu coração. Então vamos louvar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui,
és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço a teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Bonita essa música, né? Muito lindo. O próximo louvor é o Meu Respirar. Essa música marca ali a nossa declaração de dependência absoluta ali na presença de Cristo, como a nossa verdadeira fonte de vida. Jesus é o pão da presença, é o descanso diário da nossa alma. Assim como não podemos viver sem o ar nos nossos pulmões, aprendemos que não podemos caminhar sob a pressão dos fardos desse mundo, sem alimentarmos o nosso espírito na palavra que restaura, cura e sustenta, né? Esse louvor é muito lindo, Meu Respirar. Opa. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, nada sou, e perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, tua
feita em mim, e eu nada sou sem ti, e perdido estou sem ti, e eu nada sou sem ti, e perdido estou sem ti. Estou sem ti. Amém. Vamos orar? Vamos. Obrigado, Senhor, por tudo que nós estamos vivendo em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é o nosso descanso. Estar em Ti significa eu saber que as coisas irão dar certo, porque eu sei que o Senhor cuida de nós. Isso é muito bom. Perdoa os nossos pecados. Pai, nós queremos ser aquilo que o Senhor deseja. Então nos dá clareza, percepção, para nós vermos aquilo que nós precisamos ser, aonde precisamos crescer, as bagagens que precisamos deixar, em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu abrir aqui. Bora para a palavra. Bora para a palavra. Em nome de Jesus. Bora para a palavra. Bora para a palavra. Opa, cadê? Opa. Aqui. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o descanso. Vamos falar sobre o descanso hoje. Isso é muito legal. Essa ministração está muito... O estudo dessa palavra está muito legal. Vamos abrir em Lucas, capítulo 6. Continuando ali nosso estudo, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, os seus discípulos começaram a colher espigas. Então, debulhando com as mãos, comiam os grãos. Alguns fariseus disseram: Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? E entrando na casa de Deus, tomou e comeu os pães da presença, o que era permitido apenas aos sacerdotes, e os deu também aos seus companheiros. Então acrescentou: O Filho do Homem é o Senhor do sábado. E em outro sábado ele entrou na sinagoga, começou a ensinar. Havia ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus,
Por isso o observavam atentamente para ver se ele o curaria no sábado. Jesus, porém, sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse e perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. Eles, porém, ficaram furiosos, começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Senhor, fala conosco nesta manhã, usa a tua palavra para nos direcionar segundo aquilo que o Senhor deseja. Amém. Vamos conversar, que isso aqui é bem legal. É muito legal. Jesus ali, ele vem de uma sequência muito interessante. A carta de Lucas para Teófilo é uma carta mostrando para Teófilo que ele merece estar na mesa. Bom, esse é o maior ensinamento da carta de Lucas. E aí você vê Jesus fazendo algumas coisas que para nós é normal hoje. Mas para eles lá era loucura. Era loucura. Jesus tocar num leproso. Jesus ele tocou no leproso, depois curou o leproso. Jesus falar para uma pessoa: perdoados estão os seus pecados. É uma loucura. E agora a gente vê uma cena muito interessante. O discípulo estava com fome, eles pegam o trigo, debulham com a mão e comem. Para nós é normal, o cara tá com fome, vai lá e come. Mas para eles não era normal. Por que não era normal? Porque eles achavam que não era permitido. E aí nós vamos ler alguns textos que vai falar exatamente sobre isso. Que eles pegarem o trigo e debulhar para comer, podia. É a mesma coisa que se... assim, imagine se nós fôssemos sabatistas, né? Que são aqueles que guardam o sábado. E eu sou médico, tá? Eu sou médico. E aí uma pessoa está ferida na minha frente. Eu não vou eu não vou salvar aquela pessoa, porque eu tenho que salvar aquela pessoa, né? Porque não significa que eu vou estar rompendo o meu sábado, porque o sábado é dia de descanso e é muito legal falar sobre isso. Então, olhar o que Cristo fez, ele arrebenta com a nossa religiosidade, ele arrebenta com aquilo que a gente acha certo. Então, quando eu vejo isso, eu fico falando: meu Deus do céu. Eu fico imaginando Lucas falando para Teófilo, né? Teófilo, eu sei que você é um homem que conhece Roma, que está numa pegada de trabalho, muito trabalho. Mas você precisa parar e descansar. Eu sei que você está numa sociedade louca, que você precisa entregar resultado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas você precisa parar e descansar, usufruir. Usufruir o quê? Usufruir aquilo que Deus deu para nós. E aí que essa é a maior loucura, quando a gente começa a ver que tanto Teófilo como nós estamos vivendo quase na mesma sociedade, que precisa de resultados, né? E essa produção louca que a gente quer fazer é natural do ser humano. A gente quer ter mais, a gente quer ganhar mais, a gente quer fazer tudo isso. E aí entra uma grande questão e talvez um pensamento para nós pensarmos. Beleza, eu posso descansar um dia? Tá. Mas será que é só um dia que eu preciso descansar? Ou tem outras coisas? Ou será que esse descanso que Jesus está falando não seria o descanso nele? E é exatamente isso que é muito legal a gente pensar.
o descanso é um dia, ou o descanso agora não é mais o dia, é Jesus. Porque se a gente vê em Colossenses, que depois nós vamos ver esse texto, as coisas do Velho Testamento são sombras daquilo que é o Novo. Então o Velho Testamento precisava de coisas materiais para as pessoas enxergarem. Agora, no Novo Testamento, eu não preciso ter o meu amuletinho, eu não preciso ter mais meu amuleto, porque Jesus, ele é tudo o que eu preciso. Então entender isso é muito legal. Em Lucas 1, versículo 3, fala o seguinte, algo muito interessante. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza de das coisas que te foram ensinadas. Saber sobre isso, eu entender que o Evangelho foi escrito para me dar essa certeza, me traz muita clareza. Clareza de verdade. Aí eu me pergunto, por que eu fui enganado tantos anos? Porque eu não queria ter uma leitura do Evangelho mais aprofundada. Eu não queria ter uma leitura do Evangelho mais aprofundada, então eu aceitava qualquer coisa que comiam, as pessoas comiam e colocavam. Assim, era igual a mãe passarinho para os filhotes. Mastiga e depois entrega. E eu não queria isso. Vamos lá, então, vamos falar do cenário, o sábado como dádiva. Abra, por favor, Êxodo 20. Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 8. Eu preciso dar uma base do Velho Testamento para a gente conseguir fazer um trabalho legal. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos. Mas no 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Esse sábado em hebraico também significa descanso, Shabat. Nesse dia não faça trabalho algum, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Deuteronômio. Me ajuda. E poderia ler para mim? Deuteronômio. 23, 25. Travou aqui. Os 3:25? Aham. Se entrarem na plantação de trigo do teu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. É esse? Esse mesmo. Tá. Então, assim, o que nós lemos aí? Quer que eu leia de novo? Não, abri aqui. Se entrarem na plantação do trigo do seu próximo, poderão apanhar as espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Então imagina o seguinte, eu tenho uma fazenda, ok? Ok. Plantei lá minhas laranjas e tal. Se passar alguém no meu campo e tiver com fome, ele pode sim ir lá e pegar a laranja. Uhum. Ele pode para comer. Né? Você não pode pegar, encher o cesto e levar para casa. Uhum. Ele pode comer. E aí entra uma grande questão. Isso é roubo? Acho que não.
Olha que interessante. A lei falando que se você tiver com fome, coma. Equilíbrio, né? Equilíbrio. O foco não é o ritual. O foco é o humano. Uhum. E é muito legal compreender isso. Porque o que os discípulos fizeram ali? Pegaram, estavam andando, pegaram o trigo, debulharam com a mão, literalmente fazer isso com a mão, e comeram. Mas os religiosos de plantão, que estavam seguindo Jesus apenas para acusar, pegaram e falaram o quê? Eles não podem fazer isso. E o judeu, ele tem algo chamado, né, que é as 635 leis. Que, por exemplo, eles tinham tudo calculado o que podia fazer no sábado ou não. Quanto ele pode andar. Se você for para Israel, os botões... Não, se for para um hotel, existe um elevador de judeu e um elevador de gentil. No sábado, o elevador de judeu tá todos os botões apertados. Uhum. Porque eles não podem nem apertar o botão do elevador. Então é muito interessante. Você analisa que é por isso que muito interessante aqui em São Paulo, aonde os judeus moram, normalmente em volta da sinagoga, que são os bairros mais caros de São Paulo. Em Janópolis tem sinagoga. Temos vários lugares ali na Bela Vista, tem sinagoga, então eles moram tudo em volta. Por isso que se tornam os bairros mais caros de São Paulo. Então a gente começa a fazer uma análise e fala, meu Deus, então é isso que acontece quando eu começo a entender que eu preciso estar na igreja só por causa de rituais. Hello, Moto. Só por causa de ritual. E não pode ser assim. Uhum. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Hello, Moto. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Vamos lá. Vamos tentar compreender um pouco aquilo que é a cegueira do povo. Eles estavam errados. Pensando dessa forma, eles fizeram tudo aquilo que eles aprenderam a fazer. Não posso culpá-los. Eles tinham medo de errar. Mas hoje, nós, tendo a palavra de Deus, entendendo que Jesus é o cumprimento da lei, eu não posso me relacionar com Deus através disso, desses rituais. Não posso de jeito nenhum ter esse relacionamento de forma ritual com Deus. Eu preciso entender de forma muito clara que Jesus, ele quer se relacionar com o ser humano, né? Então, o descanso do sábado, ele se estendia sim para todos naquela época do Velho Testamento. Ele era algo para a nação, né? E agora, esse descanso tem mais a ver com o ser humano de forma pessoal. É o teu coração descansar nele. O teu coração precisa descansar naquilo que Jesus fez. O teu coração precisa descansar em Cristo, né? E isso é muito bom. Olhando hoje para o nosso tempo, que é isso que dói bastante, é como que o mundo transformou nós, seres humanos, numa máquina de produção. Hoje, se eu estou numa empresa, eu preciso entregar produção, tal. Cara, é o sistema, tranquilo. Mas aí entra uma questão, como que eu vou usar, como que eu vou ser cristão num mundo não cristão? Que é um livro que me recomendaram essa semana, que eu vou ler. Como ser cristão no mundo não cristão? Como ser aquele que anda com Cristo e descansa nele num mundo que me obriga a ter um resultado, que o mundo que quase que fala que burnout é algo bom, né? Então eu preciso entender isso. E Jesus, ele faz essa provocação. Provocação qual? Ele pega e fala para os judeus:
os discípulos debulham com a mão, comem, e aí os judeus vêm e falam. E aí Jesus ele lembra o quê? Lembra de Davi, o que Davi fez quando ele entrou? Tá lá em 1 Samuel. Eu vou abrir aqui se eu conseguir. Poderia abrir para mim? Samuel eu já me perdi. Velho Testamento. Acho que agora vai. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. 1 Samuel. 1 Samuel 21. 21, 1. 21, 1. Fala o seguinte: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele, Davi, e perguntou: por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu: o rei me encarregou de uma missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo em certo lugar. Agora, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações sexuais com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois é o nosso costume, sempre que saímos em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, enquanto mais hoje. Versículo 6. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além dos pães da presença, que era retirado diante do Senhor e substituído pelo pão quente do dia. O que é esse pão da presença? Havia o tabernáculo, o templo, tá? E o templo você tem 3 lugares. Tá? Você tem o primeiro lugar, que é onde eles faziam os sacrifícios, no lugar santo, ele fazia o sacrifício, aí depois você tinha o lugar santo, que é onde tinha, do lado direito, você tinha os pães, na frente você tinha o incenso, e do outro lado esquerdo não tinha nada. Né? E era incenso e mirra e tal. E esse pão, ele era colocado no sábado, quentinho, feito, e ele ficava 7 dias ali. Depois daqueles 7 dias, tirava aquele pão, e aí os sacerdotes podiam comer aquele pão. Que não era muito gostoso, porque era um pão com mirra. Era um pão que tinha algo em cima, não era um pão gostoso. Mas era o que tinha. E era proibido qualquer pessoa comer, fora os sacerdotes. E aí Davi foi, pediu e deu de comer. Né? E aí o sacerdote deu para eles comer. E nisso os religiosos ficaram muito estranhos. Falaram: tá bom, entendi. E é muito interessante que essa resposta de Jesus para os fariseus, trazendo esse texto, é muito cirúrgica, porque mostra ali que o mais importante é o ser humano. É o ser humano. E isso eu preciso entender. É isso que eu preciso quebrar, esse estigma. Eu preciso cuidar do ser humano. Do ser humano. E agora, continuando o texto. Nossa, tá rápido hoje. Lucas capítulo 6. Eu vou ler do versículo 6, só para a gente trazer a memória. Em outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele o curaria no sábado. Olha que absurdo. E isso acontece hoje nas igrejas. O mais importante é o rito. É o ritual. É mais importante que o ser humano.
E isso estava acontecendo nessa sinagoga. As pessoas ali, elas não estavam preocupadas com a mão do homem. Porque o homem ali era uma isca para pegar Jesus. Eles estavam ali preocupados em se Jesus ia cumprir o rito ou não. E é muito... É assim... É horrível isso. Quando você vai em um lugar, por exemplo, que você vê as pessoas sofrendo, sendo moídas, debulhadas igual trigo, e você não vê as pessoas sendo cuidadas como seres humanos. É muita perversidade isso. Isso aí se torna uma religião utilitária. Utilitária. E não pode ser assim. Não, a religião não foi feita para isso. A religião não é isso. E algo muito complexo. Jesus ele não veio fundar uma religião. De verdade, Jesus não fundou o cristianismo. Ele não fundou o cristianismo. Jesus não criou nada. Jesus ele veio para nos salvar, para nos mostrar o que é ser um melhor humano. Para termos um relacionamento com Deus naquilo que é Ele, no descanso dele. E isso é um paradoxo. Isso é um paradoxo. Porque aí depois Jesus ele fala assim, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. E é muito, muito pesado falar isso. E Jesus, ele olha e fala assim, antes vocês descansavam em rituais. Hoje vocês têm que descansar em mim. Acreditar que eu estou cuidando de você. É exatamente isso. Vocês descansavam nos ritos, fazendo os ritos, porque se você pega Deuteronômio 28, que é chamado de o capítulo da bênção e também da maldição, porque ele vai falar sobre as bênçãos e maldições, ele fala assim, siga aquilo e você vai ter bênção. Faça tudo certinho que você vai ser abençoado. Agora não é mais assim. Jesus fala assim, confia em mim, descansa em mim, que eu cuido de vocês. Por isso que Jesus, ele é o Senhor do sábado. Ele é o descanso. Ele é o próprio descanso. Ele é o próprio descanso. Então, quando eu entendo isso, ponto, acabou. Eu vivo uma vida tranquila, eu vivo uma vida focada em me desenvolver como ser humano para a glória dele, e ponto. Porque eu sei de verdade, amor, que quanto melhor ser humano eu ser, mais eu estou sendo aquilo que Deus quer que eu seja. Ponto. Então, viver essas novas percepções, essas novas perspectivas, esse crescimento, bora para cima. Eu sei que eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva. Então, é isso. Legal? Uhum. Vamos orar? Vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Tua palavra é real, tua palavra é verdadeira. E porque a tua palavra é verdadeira, Senhor, nós cremos que vamos viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. Pai, em nome de Jesus, mostra para nós que o descanso está em Ti, está no Senhor. O descanso não está nos ritos. O descanso não está naquilo que eu faço, mas naquilo que eu creio. E eu creio que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando do nosso futuro. O Senhor cuida, Pai. Em nome de Jesus. O último louvor é o pardal. Ele é inspirado nos ensinos de Jesus sobre provisão, que é ali sobre descanso mesmo, né? Nós cantamos essa canção como selo da nossa confiança e descanso. Se Deus cuida até mesmo dos pequenos passarinhos e dá a eles sustento, sem que vivam na ansiedade da ganância, quanto mais Ele cuidará de nós. Essa adoração desfaz o medo do amanhã e quebra a obsessão do acúmulo e nos envia em paz para vivermos como filhos amados de Deus. Vamos aqui, o pardal. Eu acho tão lindo esse louvor. Tocando de Norte Rapa.
secreto sempre me ouve. És minha fonte, porção a vida inteira. Eu ainda ter fome, eu ainda terei sede, eu ainda terei lágrimas, daqui não vou sair. De aliança sempre me encontra, és minha rocha, meu firme fundamento. Eu ainda terei fome, eu ainda terei sede, eu ainda terei lágrimas, daqui não vou sair. O pardal encontrou casa, para si, Senhor, os teus altares. O pardal encontrou casa, a andorinha um ninho para si. Senhor, os teus altares. Meu coração, o dia bom, o dia mau. Pegue as suas mãos nessa noite, vamos dizer: tu tens as minhas mãos, o dia bom, no dia mau. Se tu tens, Senhor, tu tens meu coração. No dia bom, no dia mau, tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau, tu tens meu coração. No dia bom, no dia mau, tu tens minhas mãos. No dia bom, no dia mau. Amém. Vamos
para o final, vamos ler esse texto, entrando no descanso do reino. Vou ler aqui. Viver a liberdade que o Senhor do sábado nos ofereceu exige posturas intencionais no nosso dia a dia. Isso aqui é só sugestão, tá? Para sair da exaustão e viver a paz de Cristo na prática, assuma essas 3 atitudes. Desative o modo de produção compulsiva. O seu valor como filho de Deus não é medido pelas suas métricas de trabalho ou pelo seu acúmulo financeiro. Estabeleça limites claros de descanso. Proteja seus ritmos com a família. Lembre-se de que o mundo não vai ruir se você parar para renovar as suas forças. Segundo, rejeite os fardos da religiosidade estéril. Deixe de lado a culpa imposta por sistemas que medem a fé por performance ou por regras de homens. A vida cristã não é uma esteira de obrigações para barganhar a aprovação de vida, mas a vivência diária da graça e do amor ao próximo. Estenda as mãos para a misericórdia. Jesus colocou a vida e o alívio das pessoas acima do ritualismo. Use o seu tempo, aos seus recursos, para socorrer quem está paralisado ao seu redor, promovendo cura, acolhimento e justiça social no seu mapa relacional. Pedido de oração da semana, ali pelas famílias e casamentos, restauração de vínculos, proteção do lar, sabedoria e criação dos filhos, e blindagem contra todo isolamento e divisão. Pela Colômbia, vamos orar pelas 13 famílias forçadas a deixar sua comunidade em Nanrino por confiar em Jesus, e interceda para que eles permaneçam unidas e fortaleçam ali mutuamente. Amém? Amém. Bênção apostólica. Bora. Estenda suas mãos, Senhor meu Deus e meu Pai, que possamos ter uma semana abençoada segundo a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor deseja, Pai. Buscamos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida e te guarde de todo mal, que o favor de Deus brilhe sobre você e Ele te trate com misericórdia, que o Senhor te olhe de frente e encha o seu coração de paz, que o favor de Jesus Cristo, o amor imenso do Pai e a presença viva do Espírito Santo acompanhe você hoje e sempre. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém.